Durante seu quarto ano na Scott Churchill, Abai começou a sentir-se relutante em aceitar o seu diploma. Como simpatizante da causa nacionalista, ele preferia escolas nacionais e governo autônomo às instituições britânicas, mas podia ver que, por ora, nenhuma de tais alternativas existia. Gandhi, entretanto, instava os estudantes indianos a abandonarem os seus estudos. As escolas dirigidas por estrangeiros, dizia ele, instilavam uma mentalidade de escravidão. Eles faziam a pessoa ser nada mais que marionete nas mãos dos ingleses. Ainda assim, um diploma universitário constituía a base da carreira de uma vida. Abai pesava as opções cuidadosamente. Golmohan não queria que Abai fizesse algo do qual se arrependesse mais tarde. Ele sempre tentara planejar o melhor para o seu filho, mas Abai já tinha 23 anos de idade e teria de tomar a sua própria decisão. Golmohan pensava no futuro. O horóscopo dizia que seu filho seria um grande pregador religioso aos 70 anos, mas Golmohan não tinha esperanças de viver para ver isso. Mesmo assim, ele tinha todos os motivos para aceitar o horóscopo como algo exato. E a astrologia é uma ciência exata, se for astrologia védica, né? E queria preparar Abai. Tentou planejar as coisas de acordo com as previsões, mas não havia como adivinhar o que Krishna faria. Tudo dependia de Deus, Krishna, e Krishna estava acima do nacionalismo, acima dos planos e das leis da astrologia e acima dos desejos de um modesto mercador de panos que aspirava a fazer de seu filho um devoto puro de Shrimati Radharani e um pregador do Shrimad Bhagavatam. Embora Golmohan sempre tivesse permitido a Abai fazer o que ele quisesse, ele também o havia orientado cuidadosamente no caminho que ele sabia ser o melhor. Agora, sem interferir na decisão de Abai sobre faculdade, Golmohan tratava de arrumar-lhe um bom emprego, independentemente do que de resto pudesse acontecer. Em 1920, Abai concluiu o seu quarto ano de faculdade e prestou o exame de bacharel. Em seguida, com o aperto dos exames finais atrás de si, ele tirou umas curtas férias. Para satisfazer o seu desejo muito acalentado, viajou sozinho um dia inteiro de trem até Jagannath Puri. Srila Prabhupada comenta: na meninice, todos os dias, eu costumava pensar como ir a Jagannath Puri e como ir a Vrindavana. Naquela época, o preço da passagem para Vrindavana era 4 ou 5 rúpias e para Jagannath Puri também. E assim eu pensava, quando irei? E aproveitei-me da primeira oportunidade para ir a Jagannath Puri. Ele caminhou pela mesma avenida ampla onde por milhares de anos passara a procissão de carros do Senhor Jagannatha. No mercado, lojas expunham pequenas formas de Deus de madeira entalhadas e pintadas do Senhor Jagannatha. Embora não fosse a estação do festival de carros do Senhor Jagannatha, os turistas estavam comprando souvenirs e no templo compravam Jagannatha Prasadam. No templo de Jagannatha, 56 gigantescas oferendas de arroz cozido e vegetais eram apresentadas diariamente em adoração perante as formas de Deus de Jagannatha, Baladeva e Subhadra. Abai entrou no templo e viu as formas de Deus. Em um altar lateral encontrava-se a forma do Senhor Krishna Chaitanya em sua forma de 6 braços, manifestando-se simultaneamente como Krishna, Rama e o renunciado Senhor Krishna Chaitanya. O Senhor Krishna Chaitanya era famoso em Puri, onde havia passado os últimos 18 anos de sua vida, conduzindo Hare Krishna em canto e dança público com os seus seguidores e dançando exatamente no festival de carros anual do Senhor Jagannatha,
enquanto os carros desfilavam pela avenida principal, rodeados por milhares de devotos. O Senhor Krishna Chaitanya tinha dançado Hare Krishna e desfalecido ali no êxtase de seu intenso amor com saudades do Senhor Krishna. Passando pela rota da parada, Abai recordou-se de seus próprios passatempos infantis, cantando e dançando Hare Krishna na rua, o carro, miniatura, a procissão, Jagannatha sorrindo, seu pai e sua mãe, Radha e Govinda. De alguma forma, a fama do Senhor Jagannatha o inspirara na infância e permanecera dentro dele por todos aqueles anos. Quando irei a Jagannatha Puri? Seu sonho infantil de Puri e Vrindavana e sua compulsiva consulta dos horários do trem, planejando ir lá desde os 5 anos, baseavam-se em mais do que apenas um desejo de perambular pelo mercado de Puri. E ele não se contentou de ver a forma de Deus uma só vez no templo barulhento e apinhado de gente. Ele tinha sido impelido a visitar Puri como peregrino, e sua motivação era sua devoção por Deus, Krishna. Agora o nacionalismo estava influenciando a sua vida fortemente, e ele se casara recentemente, e estava enfrentando as decisões da graduação e da carreira. Todavia, ali estava ele, pouco mais do que um rapaz caminhando sozinho em Puri, onde vivera o Senhor Krishna Chaitanya, e onde ainda residia o Senhor Krishna como Jagannatha. Desculpem. Abai saboreava sua folga das pressões dos deveres em Calcutá. Ele sabia como o amor que sentia por Deus, Krishna, e pelo local de peregrinação de Krishna combinar-se-iam em sua vida. Sabia que Krishna era mais importante do que qualquer outra coisa. Ele era Deus, o controlador supremo e o guia interior de todo o mundo. Mas havia tanto serviço parcial e superficial a Deus. Mesmo os oradores nacionalistas, embora levassem o Gita consigo, estavam mais concentrados no nacionalismo do que em Deus, Krishna. Somente aqueles que eram devotos sinceros conheciam a importância e a atração de Krishna, pessoas como seu pai. Um incidente estranho ocorreu em Puri. Gomohan tinha dado a Abai uma carta de apresentação para um conhecido que vivia em Jagannatha Puri. Abai foi vê-lo e foi bem recebido. Contudo, quando o homem ia lhe oferecer o almoço, Abai percebeu que havia algo estranho dentro de uma das panelas. Ele perguntou ao anfitrião, que lhe respondeu: "Ah, isso é carne." Abai não pôde conter o seu espanto. "Não! O que é isto? Eu jamais comi carne." Abai olhou para o seu anfitrião espantado. Jamais esperava que semelhante coisa acontecesse em Jagannatha Puri. Envergonhado, seu anfitrião disse: "Eu não sabia. Achava que este era o melhor alimento." Abai apaziguou o homem, mas pôs a sua comida de lado e não tomou mais as suas refeições ali. Depois disso, Abai comeu apenas o alimento oferecido ao Senhor Jagannatha, Krishna Prasadam do templo. Abai ficou em Puri por 3 ou 4 dias, andando pelos lugares santos e visitando a famosa orla marítima de Puri, com sua praia reluzente e forte quebra-mar. Várias vezes ele reconheceu alguns dos sacerdotes do templo de Jagannatha fumando cigarros e ouviu falar de outras atividades indecentes dos santos ligados ao templo. Que tipo de santos eram esses que comiam peixe em sua alimentação e fumavam? Sob este aspecto, ele achou Jagannatha Puri desapontadora.
Quando Abai regressou a casa, encontrou a sua jovem esposa chorando. Ouviu então o que haviam dito as amigas dela. O seu esposo não vai voltar. Ele disse que ela não se preocupasse, que a história não era verdadeira. Ele apenas se fora por alguns dias e agora estava de volta. Embora seu casamento tivesse começado apenas recentemente, Abai estava insatisfeito. Radharani Datta era uma jovem atrativa, mas na verdade Abai jamais gostara dela. Ele estava achando que talvez uma esposa diferente seria melhor, uma segunda esposa além daquela. Na Índia, era socialmente aceitável casar-se com uma segunda esposa, de modo que Abai pensou resolver aquele assunto independentemente. Ele fez arranjos para aproximar-se dos pais de outra moça. Mas quando seu pai ficou sabendo disso, chamou Abai e disse: "Meu caro rapaz, você está querendo aceitar outra esposa, mas meu conselho é que você não o faça. O fato de você não gostar de sua esposa atual é graça de Deus, Krishna. Considere isso como uma grande fortuna. Se você não se apegar em excesso à esposa e à família, isso ajudá-lo-á em seu avanço futuro na vida transcendental." Abai aceitou o conselho do pai. Ele queria obedecer ao pai e apreciou o santo ponto de vista. Mas ficou pensativo, um pouco espantado com a previsão do pai, e se pôs a imaginar que um dia no futuro estaria avançando na vida transcendental e agradeceria a seu pai por lhe ter lhe dado aquele conselho. Seu avanço futuro na vida transcendental. Abai gostava da ideia, daí ele reconciliou-se com a esposa que havia conseguido. O nome é porque o apego é a maior miséria que existe, né, Bimala? E o desapego é a maior felicidade. Então seria mais fácil de se desapegar daquela esposa. O nome de Abai Charan-ji fora incluído na lista oficial de estudantes que haviam passado nos exames de bacharel, ou de bacharelado, desculpem, tá faltando aqui um pedacinho da letra, Bimala, tanto que a gente já leu aqui, já gastou o livro. O nome de Abai Charan-ji fora incluído na lista oficial de estudantes que haviam passado nos exames de bacharelado, e que foram convidados a comparecer para receber o seu diploma. Mas Abai resolvera que não queria um diploma da faculdade Scott Churchill. Embora como graduado ele fosse ter uma carreira promissora, aquela seria uma carreira maculada por ingleses. Se Gandhi tivesse sucesso, logo a Índia se libertaria dos ingleses. Abai havia tomado sua decisão, e quando chegou o dia da graduação, as autoridades da faculdade ficaram sabendo que ele rejeitara o seu diploma. Dessa maneira, Abai registrou seu protesto e assinalou a sua resposta ao apelo de Gandhi. O protesto de Gandhi aumentara sua intensidade nos últimos meses. Durante a guerra, os indianos permaneceram leais à coroa com a presença de gerar... com a esperança, tá? Vou prestar atenção, Bimala, né? Que você gesticulou e pensei que tinha acabado o tempo. Posso continuar? Deixa eu tomar água aqui. O protesto de Gandhi aumentara sua intensidade nos últimos meses. Durante a guerra, os indianos permaneceram leais à coroa com a esperança de gerar a simpatia britânica para com a causa da independência. Mas em 1919, a Inglaterra tinha decretado o ato de Rowlatt, ou coisa parecida, para reprimir o movimento de libertação da Índia. Gandhi então apelara a todos os indianos para que observassem um Hartal, ou seja, um dia em que as pessoas em todo o país faltaram ao trabalho e à escola em protesto, uma greve geral. Embora tivesse sido um protesto não violento, uma semana mais tarde em Amritsar, na praça pública conhecida como Jallianwala Bagh, soldados ingleses
balearam centenas de indianos indefesos e desarmados que haviam se reunido para o encontro pacífico. Gandhi então perdera toda a fé nas intenções do Império em relação à Índia. Apelando para a completa não cooperação, ele ordenou um boicote a tudo que fosse inglês: mercadorias, escolas, tribunais, honras militares. E Abai, ao negar o seu diploma, movia-se para aliar-se mais intimamente ao movimento de independência de Gandhi. Mas ele não participava daquilo de coração, assim como não se entregara de coração aos estudos na faculdade, ao diploma, à esposa, da mesma forma que ele se mostrava reservado quanto a se tornar um nacionalista integral. Abai tornara-se inclinado à causa, mas jamais se convencera realmente. Agora, fora da escola, sem emprego, pouco ligando para sua carreira, educação ou esposa, ele permanecia em casa. Tentou escrever alguma poesia em homenagem à ocasião do noivado de um amigo. Lia o Śrīmad Bhagavatam e os últimos discursos de Gandhi. Não tinha planos imediatos. Gomohan tinha seus planos para Abai e a graduação na faculdade tinha sido uma parte integral desses planos. Mas parecia que Krishna tinha outros planos. O protesto político de negar o grau de bacharel de artes foi mais uma distinção honrosa do que um estigma social, e Gomohan não repreendeu seu filho por isto. Mas Abai, apesar disso, precisava assumir algum tipo de trabalho. Gomohan aproximou-se de seu amigo Kartika Bose e pediu-lhe para empregar Abai. O Dr. Kartik Chandra Bose, um amigo íntimo, tinha sido médico da família desde a infância de Abai. Ele era um renomado cirurgião, um acadêmico da medicina e um industrial químico. Tinha o seu próprio estabelecimento, o Laboratório Bose em Calcutá, onde fabricava drogas, sabões e outros produtos para a indústria farmacêutica. O Dr. Bose, O Dr. Bose era famoso em toda a Índia como o primeiro indiano a fabricar preparos farmacêuticos que anteriormente tinham sido monopolizados por firmas europeias. Ele concordou em aceitar Abai como gerente de departamento em seu laboratório. Embora Abai conhecesse pouco da indústria farmacêutica ou de administração, ele sentia-se confiante de que, lendo alguns livros relativos ao assunto, poderia aprender o que precisava saber. Mas quando este jovem foi repentinamente encarregado de administrar o laboratório, vários trabalhadores ficaram descontentes. Alguns deles eram idosos e há 40 anos que trabalhavam na firma. Eles manifestaram... Deixa eu tomar água, peraí. Eles manifestaram seu descontentamento entre eles e finalmente encontraram-se com o Dr. Bose. Porque aquele jovem tinha sido nomeado para aquele posto? O Dr. Bose replicou: para essa posição eu precisava de alguém em que eu pudesse confiar como em meu próprio filho. Ele está assinando cheques de 40 mil rúpias. Eu só podia confiar o manejo pessoal de minhas contas naquele departamento a ele. Seu pai e eu somos muito íntimos, e eu conheço esse jovem praticamente como a meu filho. Gomohan sentiu que fizera o melhor que pôde. A sua oração era que os princípios de devoto de Deus puro por ele ensinados ao filho permanecessem com este e orientassem por toda a sua vida. Gandhi e a causa do Swaraj tinham rompido a carreira universitária de Abai, e Abai ainda sentia inclinação ao nacionalismo, mas não tanto por causa de motivação política, quanto por causa de visão espiritual. Por isso Gomohan estava contente. Ele sabia que o arranjo do casamento não fora satisfatório para Abai, mas Abai tinha aceitado a sua explanação de que o desapego da esposa e dos afazeres domésticos seriam bom para o avanço transcendental.
e Abai estava mostrando um desinteresse inerente pelos afazeres materialistas. Isto também não desagradava Golmohan, para quem os negócios sempre tinham sido subservientes à sua adoração ao Senhor Krishna. Ele já esperava por isso. Agora Abai tinha um emprego promissor e estaria encarando o seu matrimônio da melhor maneira possível. Golmohan fizera o que pudera e dependia de Deus, Krishna, para o resultado final. Gandhi, apoiado por sua influência como líder do partido no Congresso, agora atacava abertamente o lucrativo negócio com tecidos que o Império fazia com a Índia. A Inglaterra estava comprando o algodão cru da Índia a preços muito baixos, fabricando roupas com ele nas fiações de Lancashire, na Inglaterra, e depois vendendo a roupa monopolizada a altos preços para os milhões de indianos. A propaganda de Gandhi era que a Índia devia voltar a fazer a sua própria roupa, usando simples rodas espirais e tiares caseiros, boicotando assim completamente a roupa feita na Inglaterra e atacando uma base econômica do poder da Grã-Bretanha sobre a Índia. Viajando de trem por todo o país, Gandhi repetidamente apelava para seus compatriotas que rejeitassem todas as roupas estrangeiras e usassem apenas o simples e rústico khadi, produzido pelas próprias pequenas indústrias da Índia. Antes do domínio britânico, a Índia produzira e usara sua própria roupa. Gandhi argumentava que, acabando com as pequenas indústrias, os ingleses estavam mergulhando as massas indianas na penúria e na inércia. Para dar o exemplo, o próprio Gandhi trabalhava diariamente com uma primitiva roda espiral e usava apenas uma simples e rústica tanga e um manto. Ele promovia encontros e pedia às pessoas que se rebelassem e rejeitassem suas roupas importadas. Imediatamente as pessoas se desfaziam de pilhas de roupas e ele as incendiava. A esposa de Gandhi queixava-se de que o khadi era muito grosso e inconveniente de ser usado enquanto se cozinhava. Ela perguntou-lhe se poderia usar as leves roupas feitas na Inglaterra na cozinha. Sim, você tem liberdade para cozinhar com sua roupa importada, disse-lhe Gandhi. Mas eu terei que exercer uma liberdade semelhante a de não aceitar, mas eu terei que exercer uma liberdade semelhante de não aceitar a refeição assim preparada. A causa da pequena indústria atraía Abai. Ele também não estava enamorado dos modernos avanços industriais que os ingleses haviam introduzido na Índia. Não era apenas a vida simples que era boa para a economia nacional a longo prazo, para centenas de milhões de indianos, como enfatizava Gandhi, mas para Abai era também um modo de vida mais conducente para o cultivo transcendental. É vida simples, pensamento elevado. Abai deixou de lado a sua roupa industrializada e passou a usar khadi. Agora sua roupa o revelava a quem quer que ele encontrasse, quer fosse inglês, quer fosse indiano. Ele era um nacionalista, um simpatizante da Revolução. Usar khadi na Índia nos primórdios dos anos 20 não era mera moda, era um posicionamento político. Aquilo queria dizer que ele era um gandhiano. Prabhupada fazendo o papel de uma pessoa iludida, né? Pessoa iludida se envolve com política. Capítulo 3. Uma pessoa santa muito amável. Nunca houve, nem haverá benfeitores mais beneméritos que Shri Krishna Chaitanya e seus devotos. A oferta de outros benefícios não passa de mera decepção. É antes um grande mal, ao passo que o benefício dele e de seus seguidores é o maior e mais verdadeiro benefício eterno. Este benefício não é para um país em particular, causando mal para outro, senão que é benéfico para todo o universo. Assinado Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Narendra Muliki, amigo de Abai, era insistente. Ele queria que Abai visse um santo de Mayapur.
Naren e alguns de seus amigos já haviam se encontrado com o santo em seu templo, próximo dali na rua Utadanga Junction. E agora eles queriam saber a opinião de Abai sobre o santo. Todos dentro de seu círculo de amizades consideravam Abai o líder, de modo que se Naren pudesse dizer aos outros que Abai também tinha o santo em alta estima, então aquilo confirmaria as próprias estimativas deles. Abai relutava em ir, mas Naren insistia em que ele fosse. Estavam parados a conversar no meio de transeuntes da movimentada rua ao entardecer, enquanto o tráfico de carroças puxadas por cavalos, carro de boi e ocasionais táxis e ônibus motorizados movimentavam-se ruidosamente pela rua. Naren pôs a sua mão firmemente em volta do braço de seu amigo, tentando arrastá-lo para diante, enquanto Abai sorria, mas obstinadamente puxava em sentido inverso. Naren argumentava que uma vez que estavam a apenas algumas quadras do templo, eles deviam pelo menos fazer-lhe uma curta visita. Abai gargalhava e desculpava-se. As pessoas podiam ver que os dois jovens rapazes eram amigos, mas era uma curiosidade ver o formoso jovem vestido de curta e dhoti, roupas indianas, cadis, brancos, sendo arrastado por seu amigo. Naren explicou que o santo Srila Bhaktisiddhanta Saraswati era um devoto de Deus e um grande devoto do Senhor Krishna Chaitanya. Um de seus discípulos, um renunciado, tinha visitado a casa Mulik e os tinha convidado a procurarem Srila Bhaktisiddhanta. Alguns dos Muliks tinham ido vê-lo e tinham ficado impressionados. Mas Abai mantinha-se cético. Ah, não, eu conheço todos esses santos, disse ele. Não quero ir lá. Abai vira muitos santos em sua infância. Todos os dias seu pai acolhia pelo menos 3 ou 4 em sua casa. Alguns deles não passavam de pedintes e alguns inclusive fumavam maconha. Gomohan tinha sido muito liberal em permitir a qualquer pessoa que usasse as vestes alaranjadas de um renunciado que entrassem em sua casa. Mas acaso isso queria dizer que mesmo que um homem fosse apenas um pedinte ou fumador de maconha, ele deveria ser considerado santo só porque se vestia como um santo, um renunciado, ou estava arrecadando fundos para a construção de um mosteiro, ou podia influenciar as pessoas com suas palavras? Não. De um modo geral, eles formavam um grupo desapontador. Abai conhecia inclusive um homem em sua vizinhança que era pedinte profissional. De manhã, quando os outros se vestiam com suas roupas de trabalho e iam para os seus empregos, este homem vestia-se com uma roupa alaranjada e saía para esmolar, e dessa maneira ganhava sua vida. Mas acaso um santo assim era digno de receber uma visita respeitosa como se fosse um mestre espiritual? Naren argumentou que sentia que aquele santo em particular era acadêmico, muito erudito, e que Abai devia pelo menos encontrar-se com ele e fazer ele mesmo seu julgamento. Abai quisera que Naren não se comportasse daquela maneira, mas finalmente não pôde mais fugir de seu amigo. Juntos eles passaram pelo templo Parshanatha Jain em direção ao número 1 da rua Utadanga com o seu letreiro Bhaktivinoda Asana, anunciando ali a sede da Gaudiya Mata. Quando eles bateram a porta, um jovem reconheceu o Sr. Mulik, que anteriormente tinha dado um donativo, e imediatamente escoltou-os até o terraço do segundo andar, na presença de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, que estava sentado e desfrutando da atmosfera vespertina com alguns discípulos e convidados. Sentado com as costas muito eretas, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati parecia alto, era esguio, braços longos e pele clara e dourada. Usava óculos bifocais com armações simples. Tinha o nariz agudo,
a testa larga e sua expressão era muito acadêmica, não obstante não ser absolutamente tímida. As marcas verticais de barro sagrado de um devoto de Deus em sua testa eram familiares para Abai, assim como o eram as simples vestes de um renunciado, que envolviam o seu ombro direito, deixando nus o outro ombro e a metade de seu peito. Usava um colar de túlace no pescoço, e as marcas de barro sagrado feita de argila eram visíveis em sua garganta, no ombro e na parte superior dos braços. Um limpo e branco cordão sacerdotal bramínico rodeava o seu pescoço, passando pelo peito. Abai e Naren, tendo ambos sido educados em famílias de devotos de Deus, imediatamente ofereceram prostradas reverências ao verem o venerando renunciado. Desculpem. Enquanto os dois jovens estavam ainda se levantando e preparando-se para sentar, antes de quaisquer formalidades preliminares de conversação começarem, Srila Bhaktisiddhanta disse-lhes imediatamente: vocês são jovens educados, por que não pregam a mensagem do Senhor Krishna Chaitanya em todo o mundo? Abai mal pôde crer no que acabara de ouvir. Eles não tinham sequer se visto, e mesmo assim este santo estava lhes dizendo o que eles deveriam fazer. Sentado de frente para Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, Abai estava recobrando seus sentidos e tentando obter uma impressão compreensível. Mas esta pessoa já havia lhes dito para se tornarem pregadores e viajarem por todo o mundo. Eu me lembrando, já li umas 7, 8 vezes, Bilma, não me lembrava disso, que ele deu a ordem para os dois. É um detalhe, né? Poxa vida, não tinha passado esse detalhe. É um monte. Então parece que eu nunca li. Pronto, vai, vamos continuar a ler aqui. Abai ficou imediatamente impressionado, mas não iria largar o seu ceticismo inteligente. Afinal de contas, havia pretensões no que o santo dizia. Abai já tinha se anunciado por sua roupa como um seguidor de Gandhi e sentiu o impulso de levantar um argumento. Contudo, à medida que continuava escutando o Srila Bhaktisiddhanta falar, ele também começou a sentir-se derrotado pela força de convicção do santo. Pôde perceber que Srila Bhaktisiddhanta não ligava para nada além do Senhor Krishna Chaitanya e que isto era o que o fazia grandioso. Era por isto que alguns seguidores haviam se reunido em volta dele, e era por isto que o próprio Abai se sentia arrastado, inspirado e humilhado e queria ouvir mais, mas ele sentia-se na obrigação de objetar para testar a verdade. Arrastado irresistivelmente ao debate, Abai quis dar uma resposta às palavras que Srila Bhaktisiddhanta falara tão concisamente nos primeiros segundos de seu encontro. Quem ouvirá a mensagem do Senhor Krishna Chaitanya? Interrogou Abai. Nós somos um país dependente. Primeiramente, a Índia precisa tornar-se independente. Como poderemos difundir a cultura indiana se estamos sob o jugo britânico? Abai não tinha feito a pergunta em tom arrogante, apenas para mostrar-se provocativo. Porém, sua pergunta era claramente um desafio. Se era dirigida a ele a observação que lhes foi feita por aquele santo, e se era algo sério, visto que não havia nada no comportamento de Srila Bhaktisiddhanta que indicasse que ele não tinha sido sério, Abai sentia-se na obrigação de interrogar. Como poderia ele propor tal coisa enquanto a Índia ainda era dependente? Srila Bhaktisiddhanta respondeu com uma voz calma e profunda que a consciência de Deus, Krishna, não precisava esperar por mudanças da política indiana, nem dependia de quem governava. A consciência de Deus, Krishna, era tão importante, tão exclusivamente importante, que não podia esperar. Abai ficou admirado com a ousadia dele. Como podia ele dizer tal coisa?
Todo mundo na Índia, além daquele pequeno terraço na Uttadanga, estava em desordem e parecia apoiar o que Abai dissera. Muitos líderes famosos da Bengala, muitos santos, inclusive o próprio Gandhi, homens que eram educados e de índole espiritualistas, todos poderiam muito bem ter feito esta mesma pergunta, desafiando a relevância deste santo. E todavia ele estava rejeitando tudo e todos, como se eles não tivessem a menor importância. Como o Prabhupada falou numa aula, né, Bimala? O que são milhões de zero? Mas milhões de pessoas não concordam, milhões de pessoas dizem que está errado. Mas o que são milhões de zero? Milhões de zero é zero. É nada. Desculpem. Srila Bhaktisiddhanta continuou. Quer um poder, quer outro governassem, aquilo era uma situação temporária. Mas a realidade eterna é a consciência de Deus, Krishna, e o eu verdadeiro é a alma transcendental. Nenhum sistema político feito pelo homem, portanto, poderia realmente ajudar a humanidade. Nossa, isso aqui é uma máxima, Bimala. Nenhum sistema político feito pelo homem poderia realmente ajudar a humanidade. Este era o veredito das escrituras védicas e da linhagem de mestres espirituais. Embora todos sejam servos eternos de Deus, Krishna, quando se julgam o corpo temporário e consideram sua terra natal adorável, ficam dominados pela ilusão. Os líderes e seguidores dos movimentos políticos do mundo, incluindo o movimento para o Swaraj, a independência da Índia, estavam simplesmente cultivando esta ilusão. A verdadeira atividade beneficente, fosse individual, social ou política, devia ajudar a preparar uma pessoa para a sua próxima vida e ajudá-la a restabelecer a sua relação eterna com o Supremo Senhor Krishna. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati havia manifestado essas ideias muitas vezes antes em seus escritos. Nunca houve, nem haverá benfeitores mais beneméritos que Shri Krishna Chaitanya e seus devotos. A oferta de outros benefícios não passa de mera decepção. É antes um grande mal, ao passo que o benefício dele e de seus seguidores é o maior e mais verdadeiro benefício eterno. 3 pontinhos. Este benefício não é para um país em particular, causando mal para outro, senão que é benéfico para todo o universo. 3 pontinhos. A bondade que Shri Krishna Chaitanya mostra para com as almas, liberta-as eternamente de todas as necessidades, de todas as inconveniências e de todas as aflições. 3 pontinhos. Essa bondade não produz nenhum mal, e as almas que a possuam não serão vítimas dos males do mundo. Enquanto Abai ouvia atentamente os argumentos de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, recordou-se de um poeta bengali, o qual havia escrito que mesmo as civilizações menos avançadas, como a China e o Japão, eram independentes e todavia a Índia jazia sob a opressão política. Abai conhecia bem a filosofia do nacionalismo, que enfatizava a prioridade da independência indiana. Um povo, a Índia não está independente e está se degradando cada vez mais. Adiantou? Hoje, tá? Estou falando isso hoje, 2023. Adiantou a Índia ser independente? Piorou. Está mais degradada ainda. Um povo oprimido era uma realidade. A matança de cidadãos inocentes por parte dos ingleses era uma realidade. E a independência certamente beneficiaria o povo. A vida espiritual era luxo que só poderia ser proporcionado após a independência. Por ora, a causa da libertação nacional do jugo britânico era o único motivo espiritual relevante. A causa do povo era em si Deus.
Porém, como Abai tinha sido educado como um devoto de Deus, ele apreciava o que Srila Bhaktisiddhanta estava dizendo. Abai já havia concluído que certamente aquele não era apenas outro santo suspeito, e ele percebia a verdade no que Srila Bhaktisiddhanta dizia. Este santo não estava inventando sua própria filosofia e não era simplesmente orgulhoso ou revolucionário, muito embora falasse de uma forma que eliminava praticamente todas as outras filosofias. Ele falava os ensinamentos eternos da literatura védica e dos sábios, e Abai adorava ouvir isso. Falando às vezes em inglês, e às vezes em bengali, e às vezes citando os versos sânscritos do Bhagavad Gita, Srila Bhaktisiddhanta falava de Shri Krishna como a autoridade védica máxima. No Bhagavad Gita, Krishna declara que todos devem abandonar qualquer dever que considerem religioso e se render a ele, a personalidade de Deus. Sarva dharmam parityaja mamekam sharanam vraja. Abandona todas as patifarias que tem por aí e se renda a Deus. Essa é a mensagem de Deus e dos verdadeiros devotos de Deus. E o eu gosto dessa tradução. Prabhupada falou essa tradução, Bimala. Ele falou outras também, né? Outra. Tá, eu gosto dessa. Pronto, ponto final. Abandona todas as patifarias que tem por aí e se renda a Deus, Krishna. Aí você vai se dar bem aqui, agora e sempre. E o Śrīmad Bhagavatam confirmava a mesma coisa. Prabhupada cita aqui o Bhagavatam e explica que todas as outras formas de religião são impuras e devem ser rejeitadas, e apenas o Bhagavata Dharma, a execução de nossos deveres para satisfazer o Senhor Supremo Krishna, deve permanecer. Nossa, como que eu vou marcar isso, hein, Bimala? Os telefones estão ocupados. Uma caneta? Nossa, uma caneta. Riscar o livro de Prabhupada. Nossa. O que eu quero marcar isso aqui, essa máxima? Oh, Krishna Balarama Gopis, que cruz pesada. Tá, vou pegar uma caneta. Ao marca-texto. Não é fácil não, hein? É as máximas que a gente coloca todo dia, né? Todo dia na nossa lista do WhatsApp. Calma aqui, deixa eu... Tá escrevendo? Eu tinha que pensar isso antes. Mas não pensei, né? Pronto, aqui essa aqui escreve. Ih, cadê? Onde? Ah, tá aqui, ó. Todas as outras formas de religião são impuras e devem ser rejeitadas. E apenas o Bhagavata Dharma, a execução de nossos deveres para satisfazer o Senhor Supremo Krishna, deve permanecer. E ele foi bonzinho, né? Chamou religiões de religião. Foi bonzinho ainda. A apresentação de Srila Bhaktisiddhanta era tão convincente que qualquer pessoa que aceitasse as escrituras védicas teria de aceitar a sua conclusão. Agora, as pessoas eram infiéis, dizia Bhaktisiddhanta, e por isso não acreditavam mais que o serviço prático e amoroso a Deus podia eliminar todas as anomalias, mesmo na cena política. Ele continuou criticando qualquer pessoa que fosse ignorante da alma, e não obstante afirmasse ser líder. Inclusive citou nomes de líderes contemporâneos e apontou seus fracassos, e enfatizou a necessidade urgente de fazer o bem mais elevado à humanidade, educando as pessoas sobre a alma eterna e a relação da alma com Deus, Krishna, e com o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna.
Abai jamais se esquecera Abai jamais se esquecera da adoração ao Senhor Krishna ou de seus ensinamentos do Bhagavad Gita. Sua família também tinha sempre adorado o Senhor Krishna Chaitanya, cuja missão Bhaktisiddhanta estava defendendo. Assim como essas pessoas da Gaudiya Mata adoravam Deus, Krishna, ele também tinha adorado Krishna por toda a sua vida e jamais se esquecera de Krishna. Mas agora estava espantado de ouvir a filosofia dos devotos de Deus apresentada tão magistralmente. A despeito de seu envolvimento com faculdade, casamento, movimento nacional e outros afazeres, ele jamais se esquecera de Deus, Krishna. Mas Bhaktisiddhanta Saraswati estava agora despertando dentro dele sua consciência de Deus, Krishna, original. E pelas palavras deste mestre espiritual, não apenas ele estava se lembrando de Deus, Krishna, como também sentia sua consciência de Krishna intensificar milhares de vezes, milhões de vezes. O que ninguém havia falado na infância de Abai, o que tinha ficado vago em Jagannatha Puri, aquilo do que ele se desviara na faculdade, o que tinha sido protegido dentro dele por seu pai, agora brotava dentro de Abai com sentimentos reciprocativos e ele queria mantê-lo. Peraí, deixa eu tomar água, estou quase tossindo, Bima. Ele sentia-se derrotado, mas gostava daquilo. De repente, compreendeu que nunca fora derrotado antes, mas esta derrota não constituía uma perda, era sim um ganho imenso. Srila Prabhupada comenta: eu pertencia a uma família de devotos de Deus, por isso pude apreciar o que ele estava pregando. Evidentemente, ele estava falando a todos, mas encontrou algo em mim, e eu estava convencido sobre o seu argumento e modo de apresentá-lo. Eu estava muitíssimo admirado. Pude entender muito bem. Eis aqui a pessoa adequada que pode me dar uma verdadeira ideia religiosa. Já era tarde. Abai e Naren tinham estado conversando com ele por mais de 2 horas. Um dos estudantes celibatários deu a cada um deles um pouquinho de Krishna Prasada em suas palmas abertas, e eles se levantaram agradecidos e partiram. Desceram a escada abaixo e saíram para a rua. A noite estava escura. Aqui e ali ardia uma luz e havia algumas lojas abertas. Abai meditava com grande satisfação sobre o que acabara de ouvir. A explanação de Srila Bhaktisiddhanta sobre o movimento de independência como sendo causa incompleta e temporária o havia impressionado profundamente. Ele se sentia menos nacionalista e mais um seguidor de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Também achou que teria sido melhor se ele não tivesse se casado. Essa grande personalidade estava lhe pedindo para pregar. Ele poderia ter se juntado imediatamente a ele, mas era casado, e deixar a sua família seria uma injustiça. Ao sair do templo Hare Krishna, Naren voltou-se para o seu amigo. Então, Abai, qual foi a sua impressão? O que você achou dele? Ele é maravilhoso, respondeu Abai. A mensagem do Senhor Krishna Chaitanya está nas mãos de uma pessoa muito habilidosa. Srila Prabhupada comenta que eu o aceitei como meu mestre espiritual imediatamente. Não oficialmente, mas em meu coração. Eu achei que havia encontrado uma pessoa santa muito amável. Após o seu primeiro encontro com Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, Abai começou a associar-se mais com os devotos da Gaudiya Mata. Eles lhe deram livros e contaram-lhe a história de seu mestre espiritual. Após o seu primeiro encontro com Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, Abai começou a associar-se mais com os devotos da Gaudiya.
Eles lhe deram livros e contaram-lhe a história de seu mestre espiritual. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati era um dos 10 filhos nascidos de Bhaktivinoda Thakur, um grande mestre devoto de Deus na linha discipular proveniente do próprio Senhor Krishna Chaitanya. Antes da época de Bhaktivinoda, os ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya tinham sido obscurecidos por mestres e seitas que falsamente afirmavam-se seguidores do Senhor Krishna Chaitanya, mas desviavam-se de várias maneiras drásticas de seus ensinamentos puros. A boa reputação dos devotos de Deus ficara comprometida. Contudo, Bhaktivinoda Thakur, através de seus prolíficos escritos e através de sua posição social como alto funcionário do governo, restabeleceu a respeitabilidade dos devotos de Deus. Ele pregou que os ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya eram a forma mais elevada do teísmo e destinavam-se não somente a uma seita ou religião ou nação em particular, mas a todas as pessoas do mundo. Ele profetizou que os ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya se espalhariam por todo o mundo e ansiava por isto. A religião pregada por Krishna Chaitanya é universal e não exclusiva. O princípio do canto e dança público de Hare Krishna como igreja do mundo futuro convida todas as classes de homens, sem distinção de casta ou clã, ao cultivo mais elevado do espírito. Parece que esta igreja estender-se-á por todo o mundo e tomará o lugar de todas as igrejas sectárias que excluem os profanos dos precintos da mesquita, da igreja ou do templo. O Senhor Krishna Chaitanya não adveio para liberar apenas alguns homens da Índia. Pelo contrário, seu objetivo principal era emancipar todas as entidades vivas de todos os países em todo o universo e pregar a religião eterna. O Senhor Krishna Chaitanya diz no Chaitanya Bhagavata: em toda cidade, país e aldeia, meu nome será cantado. Não há dúvida de que esta ordem inquestionável cumprir-se-á. Embora ainda não exista uma sociedade pura de devotos de Deus, as palavras proféticas do Senhor Krishna Chaitanya tornar-se-ão realidade dentro de poucos dias. Disto eu tenho certeza. Por que não? Nada é absolutamente puro no começo. Da imperfeição surgirá a pureza. Quando chegará o dia em que os afortunados ingleses, franceses, russos, alemães e americanos pegarão de bandeiras, tambores e símbolos de mão e farão o canto e dança público de Hare Krishna por suas ruas e cidades? Quando chegará esse dia? Como magistrado preeminente, Bhaktivinoda Thakur era um respeitável funcionário do governo. Ele servia também como superintendente do templo do Senhor Jagannatha e era pai de 10 filhos. Contudo, apesar dessas responsabilidades, servia à causa de Deus, Krishna, com prodigiosa energia. À noite, após voltar à casa de seu escritório, tomar sua refeição e ir para a cama, ele dormia das 8 à meia-noite, e então se levantava e escrevia até de manhã. Escreveu mais de 100 livros durante sua vida, muitos deles em inglês. Uma de suas importantes contribuições com a cooperação de Jagannatha Dasa Babaji e Gorakshora Dasa Babaji foi localizar o lugar exato do nascimento do Senhor Krishna Chaitanya em Mayapur, a cerca de 100 quilômetros ao norte de Calcutá. Enquanto trabalhava para reformar os devotos de Deus da Gaudiya, na Índia, ele orou ao Senhor Krishna Chaitanya: vossos ensinamentos têm sido muito depreciados, não está em meu poder restaurá-los, e orou por um filho para ajudá-lo em sua pregação. Quando em 6 de fevereiro de 1874, Bhaktisiddhanta Saraswati nasceu para Bhaktivinoda Thakur em Jagannath Puri, os devotos consideraram-no como a resposta às orações de seu pai.
Ele nasceu com o cordão umbilical enrolado em volta de seu pescoço e passando por seu peito como o cordão sagrado usado pelos sacerdotes brahmanas. Seus pais deram-lhe o nome de Bimala Prasada. Quando Bimala Prasada tinha 6 meses de idade, os carros do Festival de Carros do Senhor Jagannatha pararam no portão da residência de Bhaktivinoda Thakur e por 3 dias não conseguiam movê-lo dali. Desculpem. Imagine, né, Bimala? Bom, também o tamanho do carro é gigantesco. Mas é passatempo, tá? Já parei de falar. Quando Bimala Prasada tinha 6 meses de idade, os carros do festival de Jagannatha pararam no portão da residência de Bhaktivinoda e por 3 dias não conseguiram movê-lo dali. A esposa de Bhaktivinoda Thakur trouxe o neném até em cima do carro e aproximou-se da deidade do Senhor Jagannatha. Espontaneamente, o menino estendeu seus braços e tocou os pés do Senhor Jagannatha e foi imediatamente abençoado com uma guirlanda que caiu do corpo do Senhor. Quando Bhaktivinoda Thakur ficou sabendo que a guirlanda do Senhor Jagannatha tinha caído sobre seu filho, ele compreendeu que aquele era o filho pelo qual ele havia orado. Certo dia, quando Bimala Prasada era ainda uma criança de não mais que 4 anos, seu pai o repreendeu suavemente por ele comer uma manga que ainda não fora devidamente oferecida ao Senhor Krishna. Desculpem. Bimala Prasada, embora fosse apenas uma criança, considerou-se um ofensor ao Senhor Krishna e prometeu jamais comer mangas novamente. Essa promessa ele cumpriria por toda a sua vida. Aos 7 anos de idade, Bimala Prasada já havia memorizado todo o Bhagavad Gita e podia explicar-lhe os versos. Seu pai então começou a treiná-lo em revisão gráfica e impressão, em conjunção com a publicação da revista Vaishnava Sadhyana Toshani. Com seu pai, ele visitou muitos lugares sagrados e ouviu discursos de sábios eruditos. Como estudante, Bimala Prasada preferia ler os livros escritos por seu pai em vez de ler os textos da escola. Aos 25 anos de idade, ele tinha se tornado bem versado em sânscrito, matemática e astronomia, e havia se firmado como autor e publicador de muitos artigos de revista e um livro, Surya Siddhanta, pelo qual recebeu o epiteto Siddhanta Saraswati como reconhecimento por sua erudição. Quando tinha 26 anos, seu pai orientou a que recebesse a iniciação de um renunciado santo devoto de Deus, Gorakshora Dasa Babaji, o qual o aconselhou a pregar a verdade absoluta e deixar de lado todos os outros trabalhos. Recebendo as bênçãos de Gorakshora Dasa Babaji, Bimala Prasada, agora Siddhanta Saraswati, resolveu dedicar o seu corpo, sua mente e suas palavras ao serviço do Senhor Krishna. Em 1905, Siddhanta Saraswati fez o voto de cantar o mantra Hare Krishna 1 bilhão de vezes. Residindo em Mayapur, em uma cabana de palha, próxima ao local de nascimento do Senhor Krishna Chaitanya, ele cantava o mantra Hare Krishna dia e noite. Cozinhava arroz. Peraí, deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Cozinhava arroz uma vez por dia e um pote de barro. Cozinhava arroz uma vez por dia em um pote de barro e não comia nada mais. Dormia no chão e quando a água da chuva pingava pelo teto de palha, sentava-se debaixo de um guarda-chuva cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Em 1911, enquanto seu pai idoso encontrava-se doente de cama, Siddhanta Saraswati aceitou um desafio de certos falsos devotos de Deus, que afirmavam ser o nascimento em sua casta o pré-requisito para se pregar a consciência de Deus, Krishna. A comunidade sacerdotal de Brahmanas, consciente de casta, havia se exasperado com a apresentação feita por Bhaktivinoda Thakur,
de muitas provas escriturais de que qualquer pessoa, qualquer que fosse o seu nascimento, podia se tornar um sacerdote brahmana, um verdadeiro devoto de Deus. Estes Smarta Brahmanas, querendo provar a inferioridade dos devotos de Deus, promoveram um debate. Em nome de seu pai indisposto, o jovem Siddhanta Saraswati escreveu um ensaio. A diferença conclusiva entre o sacerdote Brahmana e o devoto de Deus, e o submeteu à apreciação de seu pai. A despeito de sua saúde ruim, Bhaktivinoda ficou exultante ao ouvir os argumentos que derrotariam vigorosamente o desafio dos Smartas. Siddhanta Saraswati então viajou para Midnapur, onde panditas, sábios de toda a Índia haviam se reunido para um debate de 3 dias. Alguns dos Smartas panditas que oraram primeiro afirmaram que qualquer pessoa nascida em família de classe baixa, mesmo que fosse iniciada por um mestre espiritual, jamais poderia se purificar e executar os deveres sacerdotais bramínicos de adorar a forma de Deus no altar, Krishna, ou iniciar discípulos. Essa contaminação ainda continua, né, Bímola? Tem gente que acha que... não vou nem entrar nesses detalhes, vai. Acha que só Prabhupada podia dar iniciação e que os seguidores de Prabhupada não poderiam se tornar mestres e aceitar discípulos. Essa loucura aí. Para resumir, para encurtar. Finalmente, Siddhanta Saraswati fez o seu discurso. Ele começou citando referências védicas em glorificação aos sacerdotes brahmanas, com o que os acadêmicos Smarta ficaram muitíssimo satisfeitos. Mas, quando ele começou a falar sobre as verdadeiras qualificações para alguém se tornar um sacerdote brahmana, sobre as qualidades dos devotos de Deus, sobre a relação entre os dois, e sobre quem, segundo a literatura védica, é qualificado para se tornar mestre espiritual e iniciar discípulos, então o júbilo dos adversários dos devotos de Deus desapareceu. Siddhanta Saraswati provou conclusivamente com citações das escrituras que se alguém nasce como classe baixa, mas manifesta qualidades de um sacerdote brahmana, ele deve ser honrado como um sacerdote brahmana, apesar de seu nascimento. E se alguém nasce em família de sacerdotes brahmanas, mas age como um classe baixa, então ele não é um sacerdote brahmana. Após a sua palestra, Siddhanta Saraswati recebeu congratulações do presidente da conferência e milhares de pessoas reuniram-se em volta dele. Aquilo era uma vitória para os devotos de Deus, os verdadeiros devotos de Deus. Com o falecimento de seu pai em 1914 e de seu mestre espiritual em 1915, Siddhanta Saraswati continuou a missão do Senhor Krishna Chaitanya. Ele assumiu as edições do Sadhana Toshani e estabeleceu a Bhagavat Press, imprensa Bhagavata, em Krishna Nagar. Então, em 1918, em Mayapur, sentou-se diante de um pôster de Gorakshora Dasa Babaji e iniciou-se a si mesmo na ordem de vida renunciada, assumindo naquele momento o título de renunciado, Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaja. Bhaktisiddhanta Saraswati destacava-se no uso... Desculpem. Deixa eu tomar água. Bhaktisiddhanta Saraswati destacava-se no uso da imprensa como o melhor meio para a distribuição em grande escala da consciência de Deus, Krishna. Ele considerava a imprensa como um grande tambor. Embora o tambor tivesse sido tradicionalmente usado para acompanhar o canto e dança público de Hare Krishna, mesmo durante a época do Senhor Krishna Chaitanya, e embora o próprio Bhaktisiddhanta Saraswati liderasse grupos de canto e dança público de Hare Krishna, e enviasse grupos de devotos cantando nas ruas e tocando tambores, tais cantos e danças públicos de Hare Krishna só podiam ser ouvidos num raio de um quarteirão ou 2.
Mas com o tambor, o grande tambor da imprensa, a mensagem do Senhor Krishna Chaitanya poderia se espalhar por todo o mundo. A maior parte da literatura que Abai começou a ler tinha sido impressa na Bhagavat Press, que Bhaktisiddhanta Saraswati estabelecera em 1915. A Bhagavat Press imprimira a coleção Chaitanya Charitamrita com comentários de Bhaktisiddhanta Saraswati, o Bhagavad Gita com comentários de Vishwanatha Chakravarti, e uma após outra as obras de Bhaktivinoda Thakur. Esta literatura era a herança transcendental oriunda do Senhor Krishna Chaitanya, que aparecera quase 500 anos antes. Abai tinha sido devoto do Senhor Krishna Chaitanya desde a infância e estava familiarizado com a vida do Senhor Krishna Chaitanya através das bem conhecidas escrituras Chaitanya Charitamrita e Chaitanya Bhagavata. Ele aprendera que o Senhor Krishna Chaitanya era não somente a forma mais estática de um devoto puro de Deus, que difundira o canto do santo nome Hare Krishna em toda a parte da Índia, mas também a aparição direta do próprio Shri Krishna, sob a forma de Radha e Krishna combinados. Mas agora, pela primeira vez, Abai estava em contato com o grande tesouro de literatura escrito pelos associados e seguidores imediatos do Senhor Krishna Chaitanya, transmitido em sucessão discipular e expandido por grandes autoridades. Os seguidores imediatos do Senhor Krishna Chaitanya, Srila Rupa Goswami, Srila Sanatana Goswami, Srila Jiva Goswami e outros, tinham escrito muitos outros volumes baseados nas escrituras védicas e provando conclusivamente que os ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya eram a essência da sabedoria védica. Havia muitas obras ainda não publicadas, mas Srila Bhaktisiddhanta Saraswati tensionava estabelecer muitas gráficas apenas para transmitir o som do grande tambor, a literatura, os livros, para o benefício de todas as pessoas. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati estava ensinando as conclusões dos ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya, que o Senhor Krishna é a suprema personalidade de Deus e que o cantar de seu santo nome, Hare Krishna Hare Rama, deve ser enfatizado acima de quaisquer outras práticas religiosas. Em eras anteriores, outros métodos de se alcançar Deus havia disponíveis, mas na era atual de Kali Yuga, somente o cantar de Hare Krishna seria eficiente. Baseado na autoridade das escrituras, tais como o Brihannaradya Purana e os Upanishads, Bhaktivinoda Thakur havia citado especificamente o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O próprio Senhor Krishna confirma no Bhagavad Gita que o único método para alcançá-lo era o serviço prático e amoroso a Deus. Abandona todas as variedades de religião e simplesmente rende-te a mim. Hei de te libertar de todas as reações pecaminosas. Não tenha medo. A conclusão do Bhagavad Gita é esse verso, Não, os 4 versos principais é outra coisa, Bimala, é no capítulo 9. Abai, a conclusão do Gita é esse verso aqui, Abandona. Eu gosto dessa tradução. Abandona todas as patifarias que tem por aí e se renda a Deus. Você vai se dar bem aqui, agora e sempre. Abai conhecia estes versos, conhecia o canto e conhecia as conclusões do Gita. Mas agora, à medida que lia avidamente os escritos dos grandes mestres, tinha compreensões avivadas do alcance da missão do Senhor Krishna Chaitanya. Agora, ele estava descobrindo a profundidade de sua própria herança de devoto de Deus e sua eficácia para trazer o bem-estar mais elevado para as pessoas em uma era
destinada a sofrer uma série de transtornos. Srila Bhaktisiddhanta viajava frequentemente e Abai estava atarefado com sua família e seus negócios, de modo que não era possível conseguir outro encontro. Contudo, desde o seu primeiro encontro, Abai considerara Bhaktisiddhanta Saraswati como seu mestre espiritual e começou a pensar sempre nele. Encontrei-me com uma pessoa santa muito amável. Sempre que possível, Abai procurava os discípulos de Srila Bhaktisiddhanta, os membros da Gaudiya Mata. Quanto ao movimento de Gandhi, estes sofreram um amargo revés quando os seus seguidores não violentos desatinaram-se e cometeram violência durante um protesto. Os ingleses aproveitaram-se da oportunidade para prender Gandhi e condená-lo a 6 anos de prisão. Não vou nem comentar essas coisas políticas, né? Era um protesto pacífico, mas aí aconteceu de alguns desatinarem-se e cometerem violência durante o protesto, né? Coincidência, né? E aí prenderam Gandhi, que era o líder. Os ingleses aproveitaram-se da oportunidade para prender Gandhi e condená-lo a 6 anos de prisão. Embora seus seguidores ainda o venerassem, o movimento nacionalista perdera muito de seu ímpeto. Mas, sem levar isso em conta, Abai não estava mais interessado. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati derrotara a sua ideia de que a causa nacionalista era a prioridade principal da Índia. Ele despertara a consciência de Deus, Krishna, original de Abai, e Abai agora sentia-se confiante de que a missão de Bhaktisiddhanta era a verdadeira prioridade. Srila Bhaktisiddhanta convidara-o a pregar, e desde aquele momento Abai quisera se juntar a Gaudiya Mata como um dos discípulos de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Mas agora, em vez de suas inclinações políticas, eram suas obrigações familiares que lhe obstruíam o caminho. Ele não estava mais pensando, primeiramente, tornemo-nos uma nação independente, depois preguemos sobre o Senhor Krishna Chaitanya. Agora ele pensava, não posso participar como os outros devotos, tenho minhas responsabilidades familiares, e a família estava crescendo. Em 1921, Abai e sua esposa tinham tido seu primeiro filho, um menino, e viriam mais filhos e mais renda seria necessária. Ganhar dinheiro significava sacrificar tempo e energia, e significava, pelo menos externamente, desviar-se da missão de Bhaktisiddhanta Saraswati. A cultura indiana tinha em mais alta estima a instituição familiar, e jamais se ouvira falar em divórcio. Mesmo que um homem estivesse em grande dificuldade financeira, ele permanecia com a sua esposa e filhos. Embora Abai expressasse o seu arrependimento por não ser um discípulo renunciado da Gaudiya Mata, ele jamais pensara seriamente em deixar a sua jovem esposa em fase tão prematura de seu matrimônio. Gomohan estava satisfeito de saber da atração de seu filho por um mestre espiritual devoto de Deus, mas não esperava em absoluto que Abai abandonasse suas responsabilidades e ingressasse na ordem renunciada da vida. Um devoto de Deus podia permanecer com esposa e família, praticar a vida transcendental em casa e inclusive tornar-se um ativo pregador. Está vendo, Bima? Abai teria que descobrir como servir a missão de Bhaktisiddhanta Saraswati permanecendo o chefe de família. Abai achava que se tivesse sucesso nos negócios, então poderia gastar dinheiro, não apenas para manter a família, como também para ajudar e apoiar a missão de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati de difundir a consciência de Deus, Krishna. Peraí, deixa eu tomar água.
Inclusive um astrólogo predissera que Abai tornar-se-ia um dos homens mais ricos da Índia. E Prabhupada foi, né? Mas não com laboratório, não com práticas materiais. Tá outro ponto. Mas com sua renda naquele momento, o máximo que ele podia fazer era suprir as necessidades de sua família. Ele achava que talvez melhorasse a situação tentando desenvolver um negócio por conta própria. Abai expressou seus sentimentos ao Dr. Bozé, que o ouviu como um pai compassivo e sugeriu que Abai se tornasse Sugeriu que Abai se tornasse seu agente para todo o norte da Índia. Abai poderia comprar remédios, pomadas, álcool refinado, pastas, dentifrícias e outros artigos por atacado da fábrica do Dr. Bozé e viajar amplamente por todo o norte da Índia, montando seu próprio negócio. Além disso, Abai tinha experiência bastante com o laboratório Bozé para tentar fazer e patentear alguns de seus próprios remédios e produtos. Dr. Bozé e Abai decidiram que a cidade de Allahabad, localizada no centro da região norte, seria um bom lugar para Abai estabelecer a sua sede. Em 1923, Abai, esposa e filho se mudaram para Allahabad, uma viagem de trem de 12 horas em direção ao noroeste de Calcutá. Certa feita, os ingleses tinham feito de Allahabad a capital das Províncias Unidas e haviam construído muitos bons prédios ali, incluindo edifícios para uma corte suprema e uma universidade. Os europeus e famílias indianas influentes como os Nehrus viviam em uma parte moderna, pavimentada e bem iluminada da cidade. Também havia outra parte mais velha, com antigas ruas estreitas, cheias de prédios e lojas colados uns nos outros em ambas as suas calçadas. Muitos bengalis residiam ali, e foi ali que Abai decidiu estabelecer a sua família. Ele escolhera Allahabad, tradicionalmente conhecida como Prayaga, como uma boa localização para o negócio, mas aquele também era um dos mais famosos locais de peregrinação da Índia. Situada na confluência dos 3 rios mais sagrados da Índia, o Ganges, o Jamuna e o Saraswati, Allahabad era o cenário de 2 dos eventos transcendentais mais amplamente celebrados na Índia, o anual Magamela, e o Kumbh Mela, que ocorria a cada 12 anos. Em busca, pois, de purificação espiritual, milhões de peregrinos de todas as partes da Índia convergiam para ali todos os anos, na época da lua cheia do mês de Magha, janeiro, e banhavam-se na junção dos 3 rios sagrados. A casa de Abai, no número 60, Badishari Mundi, consistia de uns tantos cômodos alugados. Para o seu negócio, ele alugara uma pequena loja no centro comercial da cidade, na rua Johnston Gang, onde abriu seu dispensário, a farmácia Prayaga, e começou a vender remédios, tinturas, xaropes e outros produtos fabricados pelo laboratório Bozé. Ele encontrou um médico de Allahabad, o Dr. Ghosh, que estava interessado em sociedade do negócio, e assim Abai pediu-lhe que se mudasse com seu consultório para a farmácia Prayaga e atendesse clientes ali. O Dr. Ghosh aceitou a proposta e fechou a sua própria botica, a farmácia Tropical. Na farmácia Prayaga, o Dr. Ghosh consultava pacientes e receitava medicamentos que Abai preparava. O Dr. Ghosh recebia então uma comissão de 25% sobre a venda das receitas. Abai e o Dr. Ghosh tornaram-se amigos. Eles se visitavam mutuamente e tratavam os filhos uns dos outros como seus próprios familiares. Frequentemente eles conversavam sobre suas aspirações de aumentar os lucros. Dr. Ghosh comenta: Abai era um homem que tinha um tino comercial. Evidentemente todos nós éramos tementes a Deus. Em casa tínhamos um pequeno templo de Krishna e naturalmente também tínhamos deidades, mas ele costumava sempre conversar sobre negócios e sobre como cobrir as despesas familiares.
Embora em casa Abai usasse roupa indiana, às vezes, quando saía a negócios, vestia camisa e calça. Era um jovem energético, de boa aparência, bigode cheio, beirando os 30 anos. Ele e Radharani Ji tinham agora 2 filhos. Uma filha nascera 1 ano depois de eles chegarem a Allahabad. Gomohan, agora com 75 anos, viera viver com ele, assim como Rajeshwari, a irmã viúva de Abai, e Tulasi, o filho dela. Gomohan ficava a maior parte do tempo em casa, cantava Hare Krishna em seu rosário e adorava a forma de Deus no altar, a Shalagrama Shila de Krishna. Ele estava contente de que Abai estava vivendo honestamente, e Abai sentia-se satisfeito de ter o seu pai vivendo confortavelmente com ele e livremente adorando Krishna no altar. Abai levava a vida trabalhosa e estava determinado a levantar o seu negócio. Por volta das 8 da manhã ele ia para a sua farmácia, onde se encontrava com o Dr. Ghosh, e começava o seu dia de trabalho. Ao meio-dia ia até a casa e depois voltava à farmácia à tardinha. Tinha comprado por 8.000 rúpias um buíque grande e, embora nunca o dirigisse, deixava o seu sobrinho, um bom motorista, usá-lo como carro de praça. Táxi, né? Antigamente falava carro de praça. Ocasionalmente Abai usava o carro em suas próprias excursões de negócios e seu sobrinho então atuava como seu motorista. Entre os fregueses da farmácia Prayaga estavam Motilal Nehru e seu filho Jawaharlal. Por quê? Jawaharlal sempre encomendava remédios ocidentais. Abai achou que ele deveria sentir que os produtos indianos eram inferiores. Certa vez Jawaharlal recorreu a Abai pedindo contribuição política. E Abai doou-a, sendo um comerciante consciencioso. Durante o dia, Abai conversava com seus fregueses e outros amigos que entravam para conversar, e eles lhe contavam muitas coisas. Um ex-funcionário militar costumava contar histórias da Primeira Guerra para Abai. Ele contou que, certo dia, o Marechal Foch, na França, mandara matar milhares de refugiados belgas, cuja manutenção tornara-se um fardo para ele no campo de batalha. Um certo cavalheiro maometano, membro de uma família real do Afeganistão, vinha diariamente com seu filho bater um papo. Abai ouvia seus visitantes e conversava amavelmente enquanto preparava suas receitas, mas seus pensamentos voltavam-se constantemente para o seu encontro com Bhaktisiddhanta Saraswati. Ele o recordava repetidamente. Seus olhares, seus gestos, o que ele dissera. À noite, Abai ia para casa e ficava com a esposa e filhos. Radharani era a esposa casta e fiel que passava os dias cozinhando, limpando e cuidando de seus 2 filhos. Mas ela não se sentia inclinada a compartilhar do interesse de seu esposo por coisas transcendentais. Ele não podia transmitir a ela os seus sentimentos sobre Bhaktisiddhanta Saraswati. Abai, sua esposa, seus 2 filhos, Gomohan, Krishna Charan, irmão caçula de Abai, Rajeshwari, irmã viúva de Abai, e o filho dela, Tulasi, foram todos juntos a um estúdio de Allahabad tirar um retrato de família. A foto mostra Abai beirando na coleção tem a foto, né? A foto mostra Abai beirando os 30 anos. Ele é magro e moreno, com um bigode cheio. Sua testa ampla, seus olhos escuros e límpidos. Uma camisa e uma calça indiana brancos e simples sandálias pretas. Está sentado numa cadeira, sua esposa está atrás dele, uma jovem atraente com vestido branco indiano, com uma listra colorida na bainha. O seu braço delgado descansa por detrás da cabeça de Abai no encosto de sua cadeira, sua mão pequena segurando a borda da cadeira. Sua mão esquerda, com o punho fechado, descansa à altura da coxa. Ela está descalça.
Com sua mão esquerda, Abai segura firme no colo seu menino de 2 anos, Pátia, um infante luzídio, e o menino parece inquieto. As pernas do bebê e seus pés descalços movimentam-se à altura do joelho da mãe. Abai parece um pouco entretido com o filho no colo. Abai é um formoso homem indiano, sua esposa uma mulher atraente, ambos jovens. Atrás, normalmente as mulheres devem ter metade da idade do homem. É o que diz os Vedas, né? Você vai descobrir por quê. Atrás de Abai estão também de pé Tulasi, seu sobrinho, e Krishnacharan, seu irmão. Sentada na extrema direita está Rajeshwari, irmã de Abai, vestida de vestido indiano branco de viúva, segurando Sulakshmana, filha de Abai, no colo. Sulakshmana também está se agitando, com o pezinho voltado para o fotógrafo. No centro está sentado Golmohan, seu rosto é enrugado e todo seu corpo definha com as marcas da velhice. Ele também está usando roupas indianas brancas. Suas mãos parecem mexer-se ativamente em seu colo, talvez com paralisia. Ele é baixo, pequeno e velho. Abai viajava frequentemente por todo o norte da Índia, decidido a expandir as suas vendas. Não era incomum ele se ausentar por alguns dias em uma semana, e às vezes por uma semana ou mais, enquanto viajava de uma cidade a outra. A indústria farmacêutica estava apenas começando na Índia, e os médicos, hospitais e farmácias estavam ansiosos por comprar do competente e cavalheiresco agente que os visitava em nome do laboratório Bosé de Calcutá. Ele viajava de trem e hospedava-se em hotéis. Gostava da sensação de libertar-se do lar que as viagens lhe proporcionavam, mas o maior esforço era fazer as cobranças e conseguir novos fregueses. Este era o seu negócio. Viajar em vagão de 3ª classe era muitas vezes desconfortável. Os únicos assentos eram bancos que, na maioria das vezes, estavam sujos e se permitia que os passageiros se apinhassem nos vagões sem lugares reservados. Mas era assim que Abai viajava centenas de quilômetros toda semana. Enquanto o trem passava através das cidades, ele via os inúmeros pequenos vilarejos e depois o campo aberto que se estendia diante dele dos 2 lados dos trilhos. Em cada parada ele ouvia os gritos de vendedores de chá a percorrer, beirando as janelas do trem. Chei, chei, chei. Chá. Os ingleses haviam introduzido o chá, e agora milhões de indianos estavam convencidos de que não podiam passar sem a sua pequena xícara de chá, chá quente todas as manhãs. A droga do chá, né? Droga vicia mesmo. Como um estrito devoto de Deus, Abai jamais tocara nessa droga de chá, mas sua esposa, para o seu grande descontentamento, estava se tornando consumidora regular do chá. Esse chá é tão nefasto, tão ruim quanto o café, né? Embora Abai estivesse acostumado a vestir-se como um negociante europeu, ele nunca havia comprometido seus estritos princípios de devotos de Deus. A maioria de seus compatriotas bengalis tinham adotado comer de peixe, mas Abai fora sempre cuidadoso em evitar alimentos não vegetarianos, mesmo em hotéis. Certa vez, em um hotel vegetariano, o Empire Hindu Hotel de Bombay, serviram-lhe cebolas, e às vezes as pessoas de um hotel tentavam servir-lhe cogumelos, alho e até mesmo ovos. Ele, porém, evitava cuidadosamente todas essas coisas. Mantendo na medida do possível a mesma rotina caseira, ele tomava o seu banho com água fria de manhã e seguia essa rotina o ano inteiro. E quando em Saharanpur ele o fez durante a rigorosa estação de inverno, o hoteleiro ficou muito surpreso. Abai conversava com muitas pessoas durante suas viagens.
Um médico em Dhaka disse-lhe que, a caminho de seu consultório, havia se cruzado com um fazendeiro que conversava com um amigo e pôde perceber pelo modo de tossir do fazendeiro que ele morreria dentro de poucas horas. Outro médico disse: Bai, será que eu vou abandonar essa carcaça, Bimala? Eu também estou tossindo. Seria bom, né? Seria bom dar sossego. Pegar outra carcaça 0 bala. Essa carcaça aqui já está meio baleada. Tá, já parei de falar. Outro médico disse a Bai que acabara de atender um paciente de penamuria que estava desafiando a natureza e a ciência médica por continuar vivendo. Encontrou um médico maometano em Gaia que lamentava por ter perdido um paciente, embora lhe tivesse ministrado o melhor remédio que conhecia. Tais narrativas de profissionais da medicina confirmavam a convicção de Abai de que sem a autorização de Deus, ninguém podia se salvar. Não quer isso dizer que ele jamais pensasse que suas vendas a médicos eram uma espécie de trabalho filantrópico. Bhaktisiddhanta Saraswati já o convencera de que a única forma de salvar alguém era dar-lhe a consciência de Deus, Krishna. Os produtos farmacêuticos de Abai serviam estritamente para os seus negócios. Em uma viagem de negócios, isto foi em 1925, ele passou por Agra, que fica a apenas 60 quilômetros ao sul de Vrindavana. Aproveitando-se da oportunidade, fez a sua primeira visita à Santa Vrindavana, satisfazendo sua aspiração infantil. Ele adorou a vista de Vrindavana, mas só pôde ficar ali por 1 ou 2 dias. Mesmo um só dia que ele excluísse de seu trabalho de vendas seria perda. Como um peregrino reverente, Abai visitou alguns templos, especialmente os templos principais estabelecidos pelos seguidores do Senhor Krishna Chaitanya, mas tinha de continuar a sua viagem. Às vezes ele corria riscos em suas viagens. Certa feita estava sentado em um vagão de trem na estação de Mathura, quando de repente entrou um macaco e roubou-lhe os pertences. Outra vez, de manhãzinha antes da aurora, enquanto estava a caminho de Kanpur, em uma carroça de 2 rodas puxadas por cavalo, o cavalo ia a trote largo quando de repente foi de encontro a um monte de lixo no meio da estrada. A carroça capotou, o cavalo, o carroceiro e a carroça rolaram juntos e Abai foi atirado no ar. Ele foi cair longe, mas não se machucou, sentindo como se apenas tivesse mudado de assento. Porque Abai ficou ali sem dizer nada, o carroceiro pensou que ele havia desmaiado pelo choque e ficou preocupado. O passageiro estava bem, contudo, e o carroceiro... Peraí, Bima. O passageiro estava bem, contudo, e o carroceiro considerou aquilo um milagre, uma vez que a carroça o havia atirado longe com tanta violência. Abai considerou que tinha sido salvo por Deus, Krishna, e se lembrou de incidentes semelhantes, começando de sua infância, quando sua roupa pegou fogo. Krishna sempre o protegera. Por 5 anos, Abai viajou bastante para fora de Allahabad, e quando voltava para casa dedicava longas horas ao dispensário. Mas também dedicava algum tempo à sua esposa e brincava com os filhos. Prabhupada comenta: quando tinha cerca de 2 anos de idade, o meu filho era muito travesso, estava sempre fazendo alguma peraltice. Meus amigos costumavam visitar-me e chamavam meu filho de Pátia. Pátia, se você ficar sentado aqui sem falar nada por 1 minuto, vou lhe dar um presente. Mas o menino não conseguia parar sentado nem mesmo por 1 minuto. Nós tínhamos um ventilador de mesa e Pátia vivia querendo tocá-lo. E eu lhe dizia: não toque aí, mas ele novamente tentava tocá-lo. Então um amigo meu me disse: diminua a velocidade e deixe-o tocar. Aí eu tirei da tomada o ventilador e então ele tocou nele. Não chegou a machucá-lo, mas atingiu seu dedinho fazendo um grande barulho.
E desde esse dia ele não quis mais tocar no ventilador. Eu lhe dizia, toque outra vez, mas ele já não queria mais. Assim que sua filha Sulakshmana passou a falar, ele começou a lhe ensinar a tradução bengali da oração Guru Ashtakam, que começa assim. Os devotos cantam todo dia, né? Sansaradava Nalalida Louca. O mestre espiritual, tradução em português. O mestre espiritual recebe as bênçãos do oceano de misericórdia. Assim como uma nuvem derrama água sobre um incêndio florestal para extingui-lo, o mestre espiritual extingue o fogo abrasante da vida material de repetidos nascimentos e mortes. Exceto suas viagens obrigatórias, Abai ficava em casa e atendia sua família. Ele cuidava diligentemente de seu negócio e este prosperava. Era Kumbh Mela, janeiro de 1928. Bhakti Prada Tirtha Maharaja da Gaudiya Mata tinha vindo a Allahabad com alguns homens. Um dia ele entrou sem anunciar na farmácia Prayaga e de repente Abai os via novamente depois de tantos anos. Ah, estes são os rapazes que eu encontrei aquela vez, pensou ele. Gaudiya Mata, sim, entrem. Bhakti Pradipa Tirtha Swami era o mesmo renunciado que visitara Narendra Natha Mulika em Calcutá, uma visita que tinha possibilitado a visita de Abai a Bhaktisiddhanta Saraswati. Com as mãos postas em gesto humilde, de pé, diante de Abai, com simples roupas alaranjadas, a cabeça raspada e um rabinho no alto da cabeça, sua testa marcada com o barro dos devotos de Deus, sua testa marcada com o barro sagrado dos devotos de Deus, Tirtha Maharaja disse a Abai, estamos aqui agora, vamos estabelecer um templo em Allahabad. Ouvimos falar de seu nome, por isso viemos vê-lo. Por favor, nos ajude.